Filho abandona mãe doente em estrada deserta, não dar para cuidar de você, e o que acontece depois. O silêncio dentro do carro era mais pesado que o ar abafado daquela tarde de janeiro. Dona Conceição segurava a bolsa no colo com as duas mãos trêmulas, observando pela janela a paisagem árida da BR-116 entre Feira de Santana e Vitória da Conquista. O asfalto derretia sob o sol escaldante da Bahia, criando aquelas miragens que pareciam poças d'água ao longe. Ela sentia cada solavanco na estrada como uma punhalada nas costas, já curvadas pelos 68 anos de vida. Marcelo, seu filho único, dirigia em silêncio. Os dedos apertavam o volante com força desnecessária, os nós dos dedos esbranquiçados. Conceição conhecia aquele silêncio. Era o mesmo de quando ele era adolescente e algo o incomodava profundamente, mas ele nunca tinha coragem de falar. Se essa história está mexendo com você, se inscreva no canal e deixe seu like para não perder nenhuma de nossas histórias. Deixe também nos comentários de qual cidade você está assistindo. A voz dele quebrou o silêncio de forma abrupta. Mãe, a gente precisa conversar. Conceição virou o rosto devagar. O tremor em suas mãos piorou ligeiramente. Ela conhecia o tom. Era o mesmo que ele usou quando disse que ia se casar sem convidá-la para a cerimônia. O mesmo de quando anunciou que ela não poderia mais morar na casa que ela mesma ajudou a construir. Pode falar, meu filho. A senhora está vendo como ficou difícil, né? A Vanessa não consegue mais lidar com a situação. Os remédios são caros demais. E agora, com esse problema no rim, Conceição sentiu o coração apertar. Sabia para onde aquela conversa estava indo. Eu sei que sou um peso, Marcelo, mas eu prometo que vou melhorar. O médico disse que se eu seguir direitinho o tratamento... Não é sobre isso, mãe. É que a gente não tem mais condições. Eu e a Vanessa temos os meninos para criar, as contas estão apertadas e a senhora precisa de cuidados que a gente não pode dar. Conceição engoliu em seco. As mãos tremiam mais forte agora. Eu não quero ser um incômodo. Posso ficar quietinha no meu cantinho, nem vão perceber que eu tô lá. Marcelo desviou o olhar para a estrada. Uma placa indicava que faltavam 120 quilômetros para a Vitória da Conquista. A decisão já está tomada, mãe. A gente conversou muito sobre isso. Conversou com quem? Comigo não foi. Com a Vanessa, com o pastor da igreja, até com o assistente social do posto de saúde. Conceição sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Tinha passado a vida inteira sendo forte. Criou Marcelo sozinha, depois que o marido morreu num acidente de moto, quando o menino tinha apenas 5 anos. Trabalhou como lavadeira, passadeira, faxineira, cozinheira. Fez de tudo para que ele pudesse estudar, se formar, ter uma vida melhor que a dela. E agora ele estava ali, com aquele olhar distante, falando como se ela fosse apenas um problema a ser resolvido. Então me leva para onde vai me deixar logo. Não precisa ficar enrolando. Marcelo respirou fundo, mas não respondeu. O carro seguia pela estrada vazia, com apenas alguns caminhões ao longe e o vento quente que entrava pela fresta da janela. Conceição olhou para as próprias mãos. Mãos que um dia foram fortes, que lavaram tanta roupa que a pele ficou grossa e rachada. Mãos que seguraram Marcelo quando ele era bebê, que o acalentaram nas noites de febre, que trabalharam até os ossos doerem para que ele tivesse tudo. Agora, essas mãos tremiam. Tremiam por causa de uma doença que os médicos chamavam de Parkinson. Um nome bonito para um problema que estava roubando dela cada movimento, cada gesto, cada pedaço de independência. Mãe, não fica assim. A gente vai achar um lugar bom, uma casa de repouso, sabe? Onde vão cuidar direito da senhora. Com que dinheiro, Marcelo? Você mesmo disse que tá duro. O silêncio voltou, mais pesado ainda. Conceição fechou os olhos. Lembrou-se de quando Marcelo era pequeno e tinha medo de tempestade. Ela o abraçava forte e dizia que estava tudo bem, que ela estava ali para protegê-lo sempre. Agora, era ela quem precisava de proteção. E o filho que um dia se agarrava a ela com tanto medo estava prestes a...
O carro começou a diminuir a velocidade. Conceição abriu os olhos e viu que eles estavam saindo da rodovia principal, entrando numa estrada de terra batida. Seu coração disparou. Marcelo, onde a gente está indo? Só preciso parar um pouco, esticar as pernas, mas não tem nada aqui. A estrada de terra era cercada por vegetação seca típica do sertão baiano. Mandacaros se erguiam como sentinelas silenciosas. O sol estava começando a baixar, mas o calor continuava implacável. Não havia casas, não havia pessoas, não havia nada além do vazio. O carro parou completamente. Marcelo desligou o motor. O silêncio agora era absoluto, quebrado apenas pelo canto distante de uma cigarra e pelo vento que fazia a vegetação seca ranger. Mãe! A voz dele saiu trêmula, mas havia uma frieza por trás que Conceição nunca tinha ouvido antes. O que está acontecendo, Marcelo? Ele não olhou para ela. Manteve os olhos fixos no volante. Eu não dou conta mais, mãe. A Vanessa disse que ou a senhora sai de casa ou ela vai embora e leva os meninos. Eu não posso perder minha família. Conceição sentiu como se o chão tivesse se aberto sob ela. Eu sou sua mãe, Marcelo. Eu sou sua família também. Eu sei. Mas eu não tenho escolha. Ele saiu do carro. Conceição o observou dar a volta e abrir a porta do passageiro. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos ouvidos. Desce, mãe. Como assim? Marcelo, pelo amor de Deus, desce do carro. As lágrimas que ela tinha segurado até agora começaram a rolar pelo rosto enrugado. As mãos tremiam descontroladamente. Você não vai fazer isso. Você não pode fazer isso. Eu não tenho escolha. Ele a pegou pelo braço, com mais força do que precisava, e a puxou para fora do carro. Conceição tropeçou, quase caindo na terra seca. A bolsa escorregou do seu ombro e caiu no chão, espalhando alguns objetos. Um lenço velho, um tubinho de batom gasto, a carteira do SUS amassada, algumas moedas. Marcelo, meu filho, não faz isso. Eu te criei sozinha. Eu abri mão de tudo por você. Ele pegou a bolsa do chão e enfiou as coisas de volta sem cuidado. Entregou para ela, mas ainda evitava olhar nos olhos dela. Desculpa, mãe, mas eu não dou para cuidar de você. As palavras saíram rápidas, como se ele estivesse decorado, como se tivesse ensaiado aquilo muitas vezes. Alguém vai passar por aqui. Alguém vai te ajudar. Ele voltou para o carro. Marcelo! Marcelo! Conceição gritou com toda a força que ainda tinha. Correu atrás do carro, mas suas pernas fracas e trêmulas não conseguiam acompanhar. Ela tropeçou e caiu de joelhos na terra. O motor ligou. Não me deixa aqui! Pelo amor de Deus! O carro começou a se afastar, levantando uma nuvem de poeira vermelha. Conceição conseguiu se levantar e correu mais alguns passos, mas foi inútil. O carro já estava longe, voltando para a estrada principal. Ela ficou parada ali, no meio da estrada de terra, segurando a bolsa contra o peito, enquanto assistia o carro do filho desaparecer completamente na curva. O silêncio voltou. Só o vento e as cigarras. Conceição olhou ao redor. Não havia nada. Nenhuma casa, nenhuma pessoa, nenhum sinal de vida além da vegetação seca e dos mandacaros. O sol estava descendo, e logo seria noite. Uma noite no meio do nada, sozinha, doente, abandonada. Ela caiu de joelhos novamente e, pela primeira vez em muitos anos, deixou as lágrimas correrem livremente. A noite caía rápida no sertão. Conceição ainda estava ali, sentada na beira da estrada de terra, abraçada à própria bolsa. O calor sufocante do dia tinha dado lugar a um frio seco que penetrava os ossos. Ela puxou o xale fino que carregava e tentou se cobrir, mas não adiantava muito. As mãos tremiam cada vez mais. Não era só medo, embora o medo estivesse ali, pressionando seu peito como uma pedra. Era a doença. O Parkinson piorava quando ela ficava nervosa, e agora seu corpo inteiro parecia trair ela. Levantou-se com dificuldade, as pernas fracas protestando contra cada movimento. Precisava pensar.
Precisava fazer alguma coisa. Ficar parada ali não ia resolver nada. Olhou para os dois lados da estrada de terra. De onde tinham vindo, ela sabia que só dava na BR-116 e dali para frente não fazia ideia. Mas tinha que escolher uma direção. Começou a andar, arrastando os pés na terra seca. Cada passo era um esforço. O tremor nas mãos subia pelos braços, chegava aos ombros. A bolsa pesava como se tivesse pedras dentro, mas ela não podia largá-la. Era tudo o que tinha. Meu Deus, me ajuda, por favor, me ajuda, rezou baixinho enquanto caminhava. Não era uma mulher muito religiosa, mas naquele momento era tudo o que podia fazer. A escuridão foi engolindo a paisagem. Logo ela mal conseguia ver o próprio caminho. Tropeçou algumas vezes em pedras e buracos, mas continuou. Parar significava desistir, e Conceição tinha passado a vida inteira sem desistir de nada. Foi quando viu uma luz ao longe. O coração disparou. Era uma luz fraca, amarelada, como de lampião ou lamparina. Vinha de algum lugar à direita, meio escondida atrás da vegetação. Conceição saiu da estrada e começou a caminhar em direção à luz. Os pés tropeçavam nos arbustos secos, os espinhos rasgavam sua saia, mas ela não se importava. Havia alguém ali, alguém que podia ajudar. A luz vinha de uma casa pequena, feita de taipa, com telhado de telhas velhas e uma varanda estreita. Fumaça subia de uma chaminé improvisada. Havia roupas estendidas num varal do lado de fora e o som abafado de vozes lá dentro. Conceição parou em frente à casa, segurando a bolsa com força. O tremor tinha piorado tanto que ela mal conseguia ficar de pé. Respirou fundo e bateu na porta de madeira velha. Tem alguém aí? Por favor, eu preciso de ajuda. As vozes lá dentro silenciaram. Passos se aproximaram. A porta se abriu devagar, revelando um homem de uns 50 anos, magro, com a pele queimada pelo sol e olhos desconfiados. O que a senhora quer? Por favor, senhor, me ajuda. Meu filho, ele me deixou na estrada. Eu tô doente, não tenho para onde ir. O homem olhou para ela de cima a baixo. Seu rosto não demonstrava muita compaixão. Isso é problema seu, não meu. Aqui a gente já tem dificuldade de cuidar da própria família. Eu não tô pedindo muito, só um canto para passar a noite, um copo d'água. Eu já disse que não posso ajudar. Ele começou a fechar a porta, mas Conceição colocou a mão no batente, mesmo com o tremor. Pelo amor de Deus, senhor, eu sou mãe também. O senhor não deixaria a própria mãe na rua, deixaria? O homem hesitou por um momento. Lá de dentro, uma voz feminina chamou. Quem é, Severino? Uma velha pedindo ajuda. Uma mulher apareceu atrás dele. Era mais nova, talvez uns 40 anos, com o rosto cansado de quem trabalha duro todos os dias. Ela olhou para Conceição e seu rosto se suavizou um pouco. Severino, a mulher está tremendo toda. Deixa ela entrar. Raquel, a gente não pode ficar pegando qualquer um que aparece aqui. Ela é uma senhora. Olha o estado dela. Severino resmungou algo incompreensível, mas deu um passo para o lado. Raquel abriu mais a porta. Entra, vem! Conceição quase desabou de alívio. Entrou na casa pequena, que consistia basicamente em um cômodo que servia como sala, cozinha e quarto ao mesmo tempo. Havia uma cama velha num canto, um fogão a lenha, uma mesa de madeira com cadeiras descombinadas. 3 crianças a observavam com olhos arregalados do canto do quarto. Senta aqui. Raquel puxou uma cadeira para ela. Conceição sentou. E foi como se todo o peso do mundo caísse sobre seus ombros. As lágrimas voltaram. Obrigada. Muito obrigada. Raquel trouxe um copo d'água. Conceição bebeu com avidez, percebendo só naquele momento o quanto estava com sede. O que aconteceu, senhora? Como é que a senhora veio parar aqui? Conceição contou tudo. Falou sobre Marcelo, sobre a nora Vanessa, sobre como foi abandonada na estrada. As palavras saíam entrecortadas pelas lágrimas e pelo tremor na voz. Raquel ouvia com expressão cada vez mais indignada. Que absurdo! Como é que um filho faz isso com a própria mãe? Severino, de pé num canto, balançou a cabeça.
Os tempos mudaram. As pessoas não têm mais respeito pelos velhos. Eu só queria um lugar para ficar. Não precisa ser nada bom. Qualquer cantinho serve. Raquel olhou para o marido. Severino suspirou. Pode ficar esta noite. Mas amanhã a senhora vai ter que se virar. A gente mal tem o que comer, quanto mais para sustentar mais uma boca. Eu entendo. Muito obrigada mesmo. Raquel preparou um prato simples de feijão com farinha e um pedaço pequeno de carne seca. Conceição comeu devagar, saboreando cada garfada. Fazia tempo que não sentia tanta gratidão por uma refeição. As crianças continuavam observando. A menor, uma menina de uns 5 anos, se aproximou timidamente. Por que a senhora treme assim? É uma doença, minha filha. Mas não pega, não. A menina tocou na mão trêmula de Conceição com curiosidade infantil. Dói? Às vezes. Mas tá tudo bem. Raquel preparou um colchonete fino no chão, num canto afastado, e deu um cobertor velho para Conceição. Não é muito, mas é o que a gente tem. Tá ótimo. Melhor que a estrada. Conceição se deitou ali, enrolada no cobertor que cheirava a mofo e suor. Seu corpo doía, sua alma doía mais ainda, mas pelo menos estava num lugar fechado, protegida do frio da noite. Ficou olhando para o teto de telhas, ouvindo os sons da família se acomodando para dormir. Raquel apagou o lampião, mergulhando tudo na escuridão. Conceição fechou os olhos e rezou baixinho. Rezou por força, por um caminho, por um milagre. Rezou até o cansaço vencer e o sono finalmente chegar. Conceição acordou com o barulho do galo cantando e o cheiro de café sendo coado no fogão a lenha. Seu corpo estava dolorido de dormir no chão duro e o tremor nas mãos parecia ter piorado durante a noite. Sentou-se devagar, sentindo cada articulação protestar. Raquel já estava acordada, preparando o café da manhã para a família. Virou-se ao perceber que Conceição tinha acordado. Bom dia. Dormiu bem? Conceição forçou um sorriso. Dormi, sim. Obrigada por me deixar ficar. Severino entrou pela porta da frente, vindo de alimentar as galinhas no quintal. Olhou para Conceição com a mesma desconfiança da noite anterior. A senhora vai precisar ir embora logo. A gente tem trabalho para fazer. Eu sei. Só preciso descobrir para onde ir. Raquel serviu um café ralo numa caneca velha e estendeu para Conceição. A senhora não tem ninguém? Nenhum parente, amigo? Conceição pegou a caneca com as 2 mãos trêmulas, tentando não derramar. Não, meu marido morreu há muitos anos. Marcelo é filho único. Eu não tenho mais ninguém. E abrigo, casa de repouso, algum lugar onde cuidam de idosos? Conceição deu um gole no café amargo. Para isso precisa de dinheiro. E eu não tenho nada. Severino bufou impaciente. Então vai ter que procurar ajuda na cidade. Aqui a gente não pode fazer nada. Raquel lançou um olhar repreensivo para o marido, mas não disse nada. Pegou um pedaço de pão amanhecido e passou um pouco de manteiga. Pelo menos come alguma coisa antes de ir. Conceição comeu em silêncio, sentindo o peso do olhar de Severino sobre ela. Sabia que estava incomodando, que aquela família já tinha seus próprios problemas. Não podia esperar que cuidassem dela. Terminou o café e se levantou, guardando suas poucas coisas na bolsa. Muito obrigada pela hospitalidade. Que Deus abençoe vocês. Raquel a acompanhou até a porta. Segue pela estrada de terra até chegar na BR. De lá, se a senhora conseguir uma carona, pode ir até Vitória da Conquista. Lá tem mais recursos, talvez consiga ajuda. Vou tentar. Obrigada mesmo. Conceição saiu da casa e começou a caminhar de volta para a estrada de terra. O sol já estava alto, prometendo outro dia escaldante. Suas pernas fracas protestavam a cada passo, mas ela continuava. Quando estava a uns 100 metros da casa, ouviu passos correndo atrás dela. Virou-se e viu a filha mais nova de Raquel, a menininha de 5 anos que tinha perguntado sobre seu tremor na noite anterior. Tia, espera! A menina chegou ofegante e estendeu algo para Conceição. Era um pedaço de pão embrulhado num pano. A mamãe mandou. Disse que é para a senhora comer no caminho.
Conceição sentiu os olhos marejarem novamente. Pegou o pão e acariciou o rosto da menina. Obrigada, minha filha. Você é um anjo. A menina sorriu e saiu correndo de volta para casa. Conceição guardou o pão na bolsa e continuou caminhando. A caminhada até a BR-116 levou quase 2 horas. Quando finalmente chegou na rodovia, Conceição estava exausta. Sentou-se na beira da estrada, debaixo da sombra rala de uma árvore seca, e comeu o pedaço de pão que a menina tinha lhe dado. Carros e caminhões passavam em alta velocidade, levantando poeira e fumaça de diesel. Ninguém parava, ninguém sequer diminuía a velocidade para olhar a velha sentada ali. Conceição tentou fazer sinal para alguns motoristas, acenando com a mão trêmula, mas era como se ela fosse invisível. Passou-se 1 hora, 2 horas. O sol estava a pino agora, e Conceição sentia a pele queimar. A boca estava seca novamente, e ela tinha terminado a água que Raquel tinha dado em uma garrafa PET velha. Um caminhão grande passou buzinando alto, fazendo Conceição dar um pulo de susto. O tremor piorou com o susto, e ela precisou segurar as próprias mãos para tentar controlar. Foi quando viu um carro velho, um Fusca azul desbotado, diminuindo a velocidade. O coração dela disparou com esperança. O Fusca parou alguns metros à frente. Um homem de uns 60 anos, com barba grisalha e óculos grossos, abriu a janela do passageiro. A senhora precisa de ajuda? Conceição se levantou rápido demais e sentiu tontura, mas se segurou. Preciso sim, senhor. Preciso ir até Vitória da Conquista. O homem olhou para ela com atenção, notando o tremor, a roupa surrada, a expressão desesperada. Entra. Eu vou para lá mesmo. Conceição quase correu até o carro, com medo de que o homem mudasse de ideia. Entrou no banco do passageiro e fechou a porta com força. Muito obrigada, senhor. O senhor não sabe o quanto isso significa para mim. O homem voltou a dirigir e o Fusca retomou seu caminho pela BR-116. Meu nome é Gilberto e pode me chamar de você, não precisa de senhor. Eu sou Conceição. Prazer, Conceição. O que uma senhora como você estava fazendo sozinha na beira da estrada? Conceição hesitou. Parte dela tinha vergonha de contar a verdade, mas outra parte precisava desabafar. Meu filho me abandonou aqui ontem. Disse que não tinha como cuidar de mim. Gilberto quase perdeu o controle do volante de tanta surpresa. Como assim abandonou? Deixou você no meio da estrada? Foi. Falou que eu dava muito trabalho, que os remédios eram caros, que a mulher dele não me queria mais em casa. Gilberto balançou a cabeça indignado. Isso é desumano! Como é que alguém faz uma coisa dessas? Eu também não sei. Criei esse menino sozinha, sabe? Abri mão de tudo por ele. Trabalhei que nem uma condenada para ele poder estudar. E agora, a voz dela falhou e as lágrimas voltaram. Gilberto estendeu a mão e tocou no ombro dela gentilmente. Calma, você vai ficar bem, a gente vai dar um jeito. Como? Eu não tenho nada, não tenho ninguém. Nem sei para onde vou quando chegar em Vitória da Conquista. Gilberto ficou em silêncio por alguns momentos, pensando. Olha, eu conheço uma assistente social lá na cidade. Trabalha numa ONG que ajuda idosos em situação de vulnerabilidade. Posso te levar lá, apresentar você para ela. Conceição olhou para ele com uma gratidão tão profunda que não cabia em palavras. O senhor, você faria isso por mim? Claro, não posso deixar você na mão. Minha mãe também foi abandonada pela família quando ficou doente. Eu sei como é. Conceição sentiu um alívio tão grande que começou a chorar mais forte. Gilberto não disse nada, apenas continuou dirigindo, dando tempo para ela se acalmar. Eles seguiram viagem em silêncio por alguns minutos. Conceição olhava pela janela, vendo a paisagem árida do sertão passar. Pela primeira vez, desde que Marcelo a tinha abandonado, ela sentiu um fio de esperança. Gilberto ligou o rádio e uma música sertaneja velha começou a tocar. Era uma música que Conceição conhecia, que costumava cantar quando Marcelo era pequeno. Ela fechou os olhos e deixou a melodia acalmar seu coração ferido. Você tem algum problema de saúde?
Percebi que suas mãos tremem bastante. Tenho Parkinson. Descobri há uns 3 anos. É por isso que preciso de remédio caro e ajuda para algumas coisas. E seu filho sabia disso quando te abandonou? Sabia. Foi justamente por causa da doença que ele disse que não podia mais cuidar de mim. Gilberto apertou o volante com força, visivelmente irritado. Desculpa falar assim da sua família, mas isso é covardia. Você precisava dele justamente por causa da doença, e foi quando ele te deixou. Conceição não respondeu. Sabia que Gilberto estava certo, mas era difícil ouvir alguém falar mal do próprio filho, mesmo depois de tudo que ele tinha feito. A viagem continuou. Conceição, aos poucos, foi se acalmando, o tremor diminuindo um pouco. Gilberto era uma boa companhia, falando sobre a vida dele, sobre seus próprios problemas, fazendo Conceição se sentir menos sozinha. Quando finalmente viram as primeiras casas de Vitória da Conquista, Conceição sentiu um misto de alívio e apreensão. O que a esperava ali? Teria mesmo ajuda? Ou seria mais uma decepção em meio a tantas? Vitória da Conquista se espalhava diante deles como um formigueiro agitado. O trânsito ficou mais denso, buzinas ecoavam por todos os lados, pessoas atravessavam as ruas apressadas. Conceição se encolheu no banco do passageiro, intimidada pela quantidade de movimento depois de ter passado a noite no meio do nada. Gilberto dirigia com calma, conhecendo bem as ruas da cidade. Virou numa avenida larga e depois numa rua menor, até parar em frente a um prédio simples, com paredes pintadas de amarelo desbotado e uma placa na frente que dizia Instituto de Apoio ao Idoso São Vicente. É aqui. A Marlene trabalha nesse lugar faz uns 15 anos. Se alguém pode te ajudar, é ela. Conceição olhou para o prédio com apreensão. Lugares assim sempre a intimidavam, com sua burocracia e formulários intermináveis. Você tem certeza que ela vai me receber? Eu nem tenho hora marcada nem nada. Deixa comigo. Gilberto saiu do carro e foi até o lado dela, abrindo a porta e ajudando-a a descer. As pernas de Conceição estavam fracas demais depois de tanta tensão e cansaço. Entraram no prédio. A recepção era simples, com cadeiras de plástico encostadas na parede e um ventilador de teto que girava preguiçosamente. Uma moça jovem, de uns 25 anos, estava sentada atrás de uma mesa cheia de papéis. Bom dia. Eu preciso falar com a Marlene. É urgente. A moça olhou para Gilberto e depois para Conceição. Ela está em reunião agora. Vai demorar pelo menos 1 hora. É uma emergência. A senhora aqui foi abandonada pela família e precisa de ajuda imediata. A moça hesitou, depois suspirou. Deixa eu ver o que posso fazer. Ela se levantou e foi até uma porta ao fundo. Bateu e entrou. Conceição e Gilberto ficaram esperando. Conceição sentou-se numa das cadeiras de plástico, segurando a bolsa no colo com as mãos trêmulas. Alguns minutos depois, a porta se abriu e uma mulher de uns 50 anos saiu. Era alta, magra, com cabelos curtos e grisalhos, óculos de aro vermelho e uma expressão séria, mas gentil. Gilberto! Marlene, como vai? Os dois se abraçaram rapidamente. Marlene olhou para Conceição com atenção. Essa é a senhora que precisa de ajuda? É. Conceição. Achei ela abandonada na beira da BR-116 hoje cedo. Marlene se aproximou e estendeu a mão. Conceição a apertou, sentindo o aperto firme e caloroso. Vem, vamos conversar no meu escritório. O escritório era pequeno e abarrotado de arquivos, pastas e cartazes sobre direitos dos idosos. Marlene ofereceu a única cadeira confortável para Conceição e se sentou atrás da mesa. Gilberto ficou em pé, encostado na parede. Me conta o que aconteceu, Conceição. Conceição respirou fundo e contou tudo novamente. Cada palavra doía, como se estivesse arrancando um pedaço da própria alma. Marlene ouvia em silêncio, fazendo anotações num caderno velho. Quando Conceição terminou, Marlene tirou os óculos e limpou as lentes devagar, como se estivesse processando tudo o que tinha ouvido. Conceição, o que seu filho fez é abandono de incapaz. É crime previsto no Código Penal.
A senhora poderia denunciá-lo. Conceição balançou a cabeça rapidamente. Não, não quero isso. Ele é meu filho. Eu não quero que ele vá preso. Marlene colocou os óculos de volta. Entendo, mas a senhora precisa saber que tem direitos e que existem pessoas dispostas a ajudar. Eu só preciso de um lugar para ficar. Não precisa ser nada muito bom. Qualquer canto serve. Marlene se levantou e foi até um arquivo, procurando por alguns documentos. Vou ser honesta com você, Conceição. A situação dos abrigos e casas de repouso públicas aqui na região é complicada. Tem fila de espera enorme, falta de vagas, falta de recursos. Pode demorar meses até conseguir uma vaga. Conceição sentiu o desespero voltar. E enquanto isso, o que eu faço? Tem uma casa de acolhimento provisória que a gente trabalha em parceria. Não é perfeita, mas é um teto e comida garantidos enquanto a gente resolve sua situação. Posso te encaminhar para lá. Eu aceito. Qualquer coisa é melhor que a rua. Marlene pegou o telefone e fez uma ligação rápida. Depois de alguns minutos de conversa, desligou e sorriu para Conceição. Consegui. Eles têm uma vaga. Gilberto, você pode levar ela até lá. Claro. Marlene preparou alguns documentos e entregou para Conceição. Guarda isso bem guardado. São seus encaminhamentos. Vou começar a trabalhar no seu caso imediatamente. Vou tentar conseguir uma vaga definitiva para você e vou ver o que posso fazer sobre seus remédios também. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Não precisa agradecer. É meu trabalho. E mais que isso, é minha obrigação como ser humano. A casa de acolhimento ficava num bairro simples da periferia de Vitória da Conquista. Era uma construção antiga, pintada de branco com detalhes azuis, com um portão de ferro enferrujado e um pequeno jardim descuidado na frente. Gilberto estacionou o Fusca em frente ao portão. É aqui. Conceição olhou para a casa, sentindo um misto de alívio e tristeza. Alívio por ter um lugar para ficar. Tristeza por ter chegado àquele ponto na vida. Gilberto desceu do carro e foi ajudá-la. Tocou a campainha e esperaram. Uma mulher negra de uns 40 anos, corpulenta e com um sorriso largo, abriu o portão. Vocês devem ser os que a Marlene ligou falando. Eu sou Dona Neuza, cuido daqui. Prazer, eu sou Gilberto e essa é a Conceição. Entra, entra. Seja bem-vinda, Conceição. A casa por dentro era simples, mas limpa. Havia uma sala com sofás velhos, uma televisão pequena ligada numa novela e o cheiro de comida vindo da cozinha. 3 outros idosos estavam sentados na sala. 2 homens e uma mulher, todos olhando para a recém-chegada com curiosidade. Esses são os moradores, seu Antônio, seu João e Dona Amélia. Os 3 acenaram sem muito entusiasmo. Conceição retribuiu o cumprimento timidamente. Vem, vou te mostrar seu quarto. Dona Neuza a levou por um corredor estreito até um quarto pequeno com 2 camas de solteiro. Uma delas estava ocupada, a julgar pelas roupas espalhadas e objetos pessoais. A outra estava vazia, apenas com lençóis limpos dobrados em cima. Você vai dividir o quarto com a Dona Amélia. Ela é meio ranzinza, mas é boa pessoa no fundo. Tá bom? Obrigada. Gilberto apareceu na porta do quarto. Conceição, eu vou indo. Mas qualquer coisa, pede para Dona Neuza me ligar. A Marlene tem meu número. Conceição se aproximou dele e pela primeira vez o abraçou. Obrigada por tudo. O senhor me salvou. Gilberto retribuiu o abraço emocionado. Vai ficar tudo bem. Você é forte. Vai conseguir superar isso. Ele se despediu e saiu. Conceição ficou ali, parada no quarto estranho, segurando sua bolsa velha e sentindo-se mais sozinha do que nunca. Dona Neuza voltou com alguns itens básicos. Toalha, sabonete, pasta de dente. O banheiro é ali no fim do corredor. Tem que dividir com todo mundo. Então tenta não demorar muito. O almoço é 12h, o jantar é 6 da tarde. Tem regras aqui, tá? Nada de bagunça, nada de brigas, e todo mundo tem que ajudar nas tarefas da casa conforme conseguir. Eu entendo.
Você tem alguma necessidade especial? Remédio que precisa tomar? Tenho Parkinson. Preciso de remédio, mas acabou faz uns dias e meu filho não comprou mais. Dona Neuza franziu a testa. Vou falar com a Marlene sobre isso. Enquanto isso, se você precisar de ajuda com alguma coisa, pode me chamar. Obrigada. Dona Neuza saiu, deixando Conceição sozinha. Ela sentou na cama vazia e olhou ao redor. O quarto era pequeno, as paredes descascadas, a janela tinha uma cortina rasgada, mas era um teto sobre a cabeça. Deitou-se na cama e fechou os olhos. O cansaço finalmente venceu todas as emoções, e ela adormeceu quase instantaneamente. Acordou algumas horas depois com o barulho de alguém entrando no quarto. Era Dona Amélia, uma senhora franzina de uns 70 anos, com cabelos brancos presos num coque apertado e expressão azeda. Então você é a nova. Espero que não ronque. A última que ficou aqui roncava que nem um trator. Conceição sentou-se na cama, ainda zonza de sono. Desculpa, eu sou Conceição. Amélia. E só para deixar claro, aquele lado do guarda-roupa é meu, essa gaveta também. Você fica com o que sobrar. Tá bom? Amélia começou a arrumar suas coisas, resmungando baixinho sobre algo que Conceição não conseguiu entender. O clima no quarto era tenso e desconfortável. O sino tocou, indicando que o almoço estava pronto. Conceição se levantou e seguiu Amélia até a sala de jantar, uma área pequena com uma mesa grande onde todos se sentavam juntos. O almoço era simples: arroz, feijão, macarrão e um pedaço pequeno de frango. Conceição comeu em silêncio, ouvindo as conversas dos outros moradores. Seu Antônio, um senhor gordo com poucos dentes, reclamava da comida. Todo dia é a mesma coisa: arroz, feijão, arroz, feijão. Cadê a variedade? Dona Neuza respondeu da cozinha, sem perder a paciência. Se quiser variedade, seu Antônio, pode ir comer num restaurante 5 estrelas. Seu João, um senhor magro e quieto, comia sem dizer nada. Amélia revirava os olhos para os comentários de Antônio. Você reclama de barriga cheia. Tem gente que nem isso tem. Conceição concordou em silêncio. Ela sabia muito bem o que era não ter nada. Depois do almoço, Dona Neuza distribuiu as tarefas. Conceição ficou responsável por ajudar a secar a louça, já que o tremor nas mãos a impedia de lavar sem quebrar nada. Trabalhou devagar, cuidadosamente, segurando cada prato com atenção. Amélia lavava ao lado dela, em silêncio hostil. Quando terminaram, Conceição voltou para o quarto e deitou-se novamente. O corpo doía, a alma doía mais ainda. Mas estava viva. Estava num lugar seguro, pelo menos por enquanto. Pegou a bolsa e vasculhou dentro até encontrar uma foto velha e amassada. Era de Marcelo quando criança, sorrindo sem dentes da frente, abraçado nela. Conceição passou o dedo trêmulo sobre o rosto do filho na foto. Por que você fez isso comigo, meu filho? Onde foi que eu errei? As lágrimas caíram sobre a foto, borrando ainda mais a imagem já desbotada. Conceição guardou a foto de volta na bolsa e abraçou o travesseiro, deixando a tristeza finalmente tomar conta. Os dias na casa de acolhimento se arrastavam com uma monotonia pesada. Conceição acordava cedo com o barulho de Amélia se mexendo pelo quarto, tomava café da manhã com os outros moradores, ajudava nas tarefas da casa conforme conseguia e passava o resto do dia sentada na sala, assistindo novelas que não prestava atenção. O tremor nas mãos tinha piorado muito sem a medicação. Às vezes, ela derrubava o copo d'água, manchava a roupa de comida, tinha dificuldade até para pentear os próprios cabelos. Dona Neuza ajudava quando podia, mas tinha muitas responsabilidades e não conseguia dar atenção individual para cada morador. Amélia continuava fria e distante. Seu Antônio reclamava de tudo. Seu João mal falava. Conceição se sentia completamente deslocada ali, como se não pertencesse a lugar nenhum. Uma semana depois de sua chegada,
Marlene apareceu na casa de acolhimento. Conceição estava na sala, tentando tricotar com as mãos trêmulas, quando Dona Neuza a chamou. Conceição, a Marlene veio falar com você. O coração dela disparou. Será que tinha conseguido uma vaga num lugar melhor? Ou será que era notícia ruim? Foi até o pequeno escritório que Dona Neuza mantinha na casa. Marlene estava sentada, com uma pasta cheia de documentos na mesa. Oi, Conceição, como você está se sentindo? Tô bem, quer dizer, tô viva. Marlene sorriu com simpatia. Eu tenho algumas notícias, boas e ruins. Qual você quer ouvir primeiro? As ruins. Marlene respirou fundo. A fila para as casas de repouso públicas está ainda pior do que eu pensava. Vai demorar pelo menos 6 meses, talvez mais, até conseguir uma vaga definitiva para você. Conceição sentiu o coração afundar. E a boa notícia? Consegui seus remédios. O programa de assistência farmacêutica aprovou seu pedido. Você vai receber a medicação gratuitamente todo mês. Conceição sentiu os olhos encherem de lágrimas de alívio. Sério? Eu vou poder voltar a tomar o remédio? Sim. E tem mais. Estou te inscrevendo num programa de fisioterapia para idosos com Parkinson. Vai ajudar a controlar melhor os tremores e manter sua mobilidade. Conceição não conseguiu segurar as lágrimas. Levantou-se com dificuldade e abraçou Marlene. Obrigada. Muito obrigada. A senhora nem me conhece e está fazendo tudo isso por mim. Marlene retribuiu o abraço. Não é favor, Conceição. É direito seu. E eu vou continuar lutando para conseguir um lugar melhor para você. Conceição voltou para a sala com o coração um pouco mais leve. Pela primeira vez em semanas, sentiu um fio de esperança. Talvez as coisas pudessem melhorar. Talvez ainda houvesse futuro para ela. Começou a tomar a medicação no dia seguinte. Os efeitos não foram imediatos, mas aos poucos o tremor começou a diminuir. Não desapareceu completamente, mas ficou mais controlável. Conceição conseguia segurar um copo sem derramar. Conseguia comer sem sujar tudo. As sessões de fisioterapia começaram 2 semanas depois. Eram realizadas num posto de saúde próximo, 3 vezes por semana. Uma fisioterapeuta jovem e paciente, chamada Júlia, trabalhava com ela, ensinando exercícios para melhorar o equilíbrio, fortalecer os músculos, controlar os movimentos. Isso, Conceição. Devagar. Levanta o braço bem devagar e segura por 5 segundos. Conceição fazia o exercício, concentrando-se intensamente. Era difícil, cansativo, às vezes frustrante. Mas ela não desistia. Você está indo muito bem. Está melhorando a cada sessão. Os elogios de Júlia aqueciam o coração de Conceição. Fazia tanto tempo que alguém não a elogiava, não reconhecia seus esforços. Obrigada por ter paciência comigo. Paciência? Você é uma das pacientes mais dedicadas que eu tenho. Muita gente desiste, mas você não. Conceição sorriu. Era verdade. Ela nunca tinha sido de desistir. As semanas foram passando. Conceição criou uma rotina. Café da manhã, tarefas da casa, fisioterapia 3 vezes por semana, almoço, um pouco de televisão, jantar, dormir. Era uma vida simples, sem muitos acontecimentos, mas era estável. Até Amélia começou a amolecer um pouco. Não que tivesse ficado amiga de Conceição, mas pelo menos parou de ser abertamente hostil. Às vezes, até puxava conversa. Você também foi abandonada pela família? A pergunta pegou Conceição de surpresa. Amélia nunca tinha perguntado nada pessoal antes. Fui. Meu filho me deixou na estrada. Amélia balançou a cabeça com amargura. Os meus me colocaram aqui e nunca mais apareceram. Dizem que vão visitar, mas nunca vêm. É duro, né? A gente cria eles com tanto amor. E depois, a voz de Amélia ficou mais suave, quase vulnerável. É muito duro. As duas ficaram em silêncio por um momento, compartilhando uma dor que só quem tinha passado por aquilo podia entender. Um dia, Conceição estava na sala quando Dona Neuza a chamou. Tem um homem aqui querendo falar com você. O coração de Conceição quase parou.
Seria Marcelo? Teria vindo pedir perdão, buscar ela de volta? Praticamente correu até a porta. Mas não era Marcelo. Era Gilberto. Oi, Conceição. Vim ver como você tá. A decepção foi tão grande que Conceição precisou disfarçar. Não queria que Gilberto se sentisse mal. Oi, Gilberto. Que surpresa boa. Trouxe umas coisas para você. Ele entregou uma sacola. Dentro tinha roupas novas, produtos de higiene e até um livro de palavras cruzadas. Você não precisava. Eu sei, mas quis fazer. Os dois sentaram na varanda da casa e conversaram por horas. Gilberto contou sobre sua vida, sobre como tinha perdido a mãe há alguns anos e como ainda sentia falta dela todos os dias. Por isso que quando te vi na estrada, não pude simplesmente passar direto. Lembrei da minha mãe. Conceição segurou a mão dele, agora menos trêmula por causa da medicação. Você é um anjo, Gilberto. Apareceu na minha vida quando eu mais precisava. A gente se ajuda, Conceição. É assim que o mundo deveria funcionar. Gilberto passou a visitar regularmente, uma vez por semana, sempre trazendo algo. Frutas, doces, revistas, pequenos presentes. Conceição esperava ansiosamente por essas visitas. Eram os momentos mais felizes da sua semana. Mas à noite, quando estava sozinha no quarto escuro, com Amélia já dormindo, Conceição ainda pensava em Marcelo. Ainda se perguntava por que ele tinha feito aquilo. Ainda sentia a dor da rejeição como uma ferida aberta que não cicatrizava. Será que ele pensava nela? Será que se arrependia? Ou tinha simplesmente seguido em frente como se ela nunca tivesse existido? As perguntas ficavam sem resposta, ecoando na escuridão. 3 meses se passaram desde que Conceição chegou à casa de acolhimento. Ela tinha se adaptado à rotina, mas a vida ali era limitada, sem perspectivas de futuro. Marlene continuava trabalhando para conseguir uma vaga definitiva, mas a burocracia era lenta e complicada. Numa tarde de abril, Conceição estava ajudando Dona Neuza a preparar o jantar quando ouviram uma batida forte no portão. Era incomum receber visitas àquela hora. Dona Neuza foi atender e voltou com uma expressão estranha no rosto. Conceição, tem alguém aqui para você. Quem é? É melhor você ir ver. Conceição limpou as mãos no avental e foi até a porta. Quando viu quem estava ali, seu coração quase parou. Era Marcelo. Ele estava mais magro, com olheiras profundas, a barba por fazer. Segurava um buquê de flores murchas na mão. Oi, mãe! Conceição ficou paralisada. Não sabia se gritava, se chorava, se batia nele ou se o abraçava. Todas as emoções vieram de uma vez, criando um turbilhão dentro dela. O que você está fazendo aqui? Eu vim te ver, vim te buscar. Me buscar? A voz de Conceição saiu mais alta do que pretendia. Dona Neuza apareceu na porta, de olho na situação. É, mãe, eu errei muito, me perdoa. Conceição sentiu as lágrimas brotarem, mas dessa vez não eram de tristeza, eram de raiva. Você me abandonou na estrada, Marcelo, na estrada. Deixou sua mãe doente sozinha no meio do nada, e agora aparece aqui com flores pedindo perdão? Eu sei. Foi horrível o que eu fiz, mas eu estava desesperado, não sabia o que fazer. E achou que me deixar para morrer era a solução? Marcelo baixou a cabeça envergonhado. A Vanessa, ela deu um ultimato. Ou você saía de casa, ou ela ia embora com os meninos, e você escolheu ela. Eu escolhi errado. Eu sei disso agora. Conceição cruzou os braços, o corpo todo tremendo, mas não só pela doença. Era raiva pura. O que mudou, Marcelo? Por que veio me buscar agora? Marcelo hesitou, olhando para os próprios pés. A Vanessa me deixou mesmo assim. Disse que eu era um covarde, que se eu tinha feito aquilo com a própria mãe, poderia fazer com ela também. Levou os meninos e foi embora. Conceição sentiu um nó na garganta. Então era isso. Ele não tinha vindo porque se arrependeu de verdade. Tinha vindo porque ficou sozinho. Então você só veio me buscar porque perdeu sua família. Não porque sentiu minha falta ou porque se importa comigo.
Não é assim, mãe. Eu senti sua falta todo dia. Eu não conseguia dormir, não conseguia trabalhar, não conseguia nem olhar para o espelho. Mas não foi o suficiente para você vir me procurar antes. Eu estava com vergonha, com medo de você não me perdoar. E você acha que eu vou perdoar agora? Depois de tudo? Marcelo finalmente levantou o rosto e Conceição viu que ele estava chorando. Eu não sei, mãe, mas eu estou implorando. Por favor, me dá uma chance de consertar isso. Conceição olhou para o filho. O menino que ela criou, que amamentou, que embalou para dormir cantando canções de ninar. O homem que a havia traído da pior forma possível. Dona Neuza tocou gentilmente no ombro de Conceição. Você quer que eu peça para ele ir embora? Conceição respirou fundo. Parte dela queria gritar que sim, que mandasse ele embora e nunca mais voltasse. Mas outra parte, aquela parte que ainda era mãe apesar de tudo, hesitava. Conceição, você não precisa decidir nada agora. Pensa com calma. Marcelo deu um passo à frente. Por favor, mãe, deixa eu te levar para casa. Vou cuidar de você direito dessa vez. Juro. Sua casa? A mesma casa de onde você me expulsou? Não. Aluguei um apartamento pequeno, só para nós dois. Sem a Vanessa, sem ninguém para atrapalhar. Só eu e a senhora. Conceição balançou a cabeça incrédula. Você acha que é só isso? Que basta me levar para um apartamento e está tudo resolvido? Não. Eu sei que não. Mas é um começo. Por favor, me dá essa chance. Conceição olhou para as flores murchas na mão dele. Eram margaridas, suas flores favoritas. Ele ainda lembrava. Eu preciso pensar. Tudo bem. Quanto tempo você precisa? Não sei. Dias, semanas, não sei. Eu espero. Vou voltar aqui todo dia até você decidir. Marcelo tentou entregar as flores para ela, mas Conceição não aceitou. Pode levar. Eu não quero. Ele abaixou a mão derrotado. Tá bom. Eu entendo. Mas eu volto amanhã. Marcelo se virou e saiu. Conceição ficou ali parada, observando-o ir embora pela segunda vez. Mas dessa vez era diferente. Dessa vez, ela tinha o poder de decidir. Voltou para dentro da casa, trêmula e emocionalmente exausta. Dona Neuza a levou até o sofá e trouxe um copo d'água. Calma, respira fundo. Conceição bebeu a água com as duas mãos. Eu não sei o que fazer. Não precisa saber agora. Descansa, pensa, conversa com a Marlene, com o Gilberto. Decide quando tiver certeza. E se eu decidir errado? Não existe decisão errada quando você decide pensando no que é melhor para você. Conceição passou a noite em claro, revirando na cama, pensando. Amélia reclamou do barulho, mas ela não conseguia parar de se mexer. Marcelo voltou no dia seguinte como prometeu. E no outro dia, e no outro, sempre no mesmo horário, sempre com a mesma expressão arrependida, sempre perguntando se ela tinha decidido. Conceição não sabia o que fazer. Conversou com Marlene, que foi categórica. Conceição, só você pode tomar essa decisão. Mas pensa bem, ele te abandonou uma vez, pode abandonar de novo. Conversou com Gilberto, que foi mais compreensivo. Ele é seu filho. É natural que você queira dar uma chance. Mas não se esqueça do que ele fez. Conversou até com Amélia, que surpreendentemente deu sua opinião. Se fosse comigo, eu não voltava. Mas cada um sabe onde o calo aperta. Conceição rezou, pedindo orientação. Analisou cada aspecto da situação. Marcelo parecia genuinamente arrependido. Tinha alugado um apartamento, estava se esforçando. Mas será que era o suficiente? Será que ela conseguiria confiar nele novamente? 2 semanas depois, Marcelo chegou para sua visita diária e encontrou Conceição esperando na varanda com uma mala pequena ao lado. O coração dele disparou. Mãe? Conceição levantou-se devagar, apoiando-se no corrimão. Eu vou com você, mas com condições. Marcelo quase desabou de alívio. Qualquer condição! O que você quiser! Primeira, se eu sentir que não estou sendo tratada com respeito, eu volto para cá. Segunda, você vai me acompanhar em todas as consultas médicas e fisioterapias. Terceira,
A gente vai fazer terapia juntos para consertar isso que está quebrado entre nós. Marcelo concordou com a cabeça vigorosamente. Sim, tudo isso. Eu prometo. E quarta, não me abandona nunca mais. Porque se você fizer isso de novo, eu não perdoo. Entendeu? Entendi. Eu juro pela minha vida, mãe. Nunca mais. Conceição pegou a mala. Dona Neuza, que tinha assistido tudo da porta, se aproximou e a abraçou. Qualquer coisa, você volta aqui. A porta está sempre aberta. Obrigada por tudo, Neuza. Você me salvou. Despediu-se também de Amélia, que surpreendentemente ficou emocionada. Boa sorte, Conceição. Obrigada, Amélia. Cuida de você. Marcelo pegou a mala e levou até o carro. Conceição entrou, o coração apertado de ansiedade e esperança. Será que estava fazendo a coisa certa? Enquanto o carro se afastava da casa de acolhimento, ela olhou pela janela. Gilberto tinha sido avisado e estava lá, acenando. Ela acenou de volta, grata por tudo que ele tinha feito. Agora começava um novo capítulo. Um capítulo cheio de incertezas, mas também de possibilidades. O apartamento ficava num prédio simples no bairro Brasil, em Vitória da Conquista. Era pequeno, apenas um quarto, sala, cozinha e banheiro, mas estava limpo e arrumado. Marcelo tinha claramente se esforçado para deixar tudo pronto. Esse é o quarto, mãe. Arrumei tudo para a senhora. Eu durmo no sofá da sala. Conceição entrou no quarto e olhou ao redor. Tinha uma cama nova, um guarda-roupa simples, uma cômoda. Na parede, Marcelo tinha colocado uma foto antiga dela com ele quando criança. Ver aquela foto ali mexeu profundamente com Conceição. Mostrava que talvez, só talvez, ele realmente se importasse. Tá bonito. Obrigada. Marcelo sorriu, aliviado. Fiz comida. A senhora deve estar com fome. Almoçaram juntos na pequena mesa da cozinha. O clima era estranho, tenso, cheio de coisas não ditas. Marcelo tentava puxar conversa, mas Conceição respondia com monossílabos. Mãe, eu sei que vai levar tempo, mas eu vou provar que mudei. Conceição olhou para ele, avaliando. Espero que sim. Os primeiros dias foram difíceis. Conceição estava constantemente em alerta, esperando que Marcelo mostrasse sinais de que ia desistir dela novamente. Observava cada palavra, cada gesto, cada expressão. Marcelo, por sua vez, se desdobrava em cuidados. Acordava cedo para preparar café da manhã, acompanhava ela nas consultas médicas, administrava os remédios nos horários corretos, fazia as refeições. Mas havia uma distância entre eles. Uma ferida que não cicatrizava, mesmo com todos os esforços. Uma noite, 2 semanas depois de Conceição ter voltado, Marcelo estava na cozinha lavando a louça do jantar, quando ouviu um barulho vindo do quarto. Era Conceição chorando. Ele secou as mãos e foi até lá. Bateu levemente na porta. Mãe, tá tudo bem? Tá. Mas a voz dela, trêmula e abafada, dizia o contrário. Posso entrar? Silêncio. Depois, baixinho. Pode. Marcelo entrou e encontrou Conceição sentada na cama, segurando aquela mesma foto velha dele quando criança. O que foi, mãe? Conceição limpou as lágrimas com as costas da mão trêmula. Eu fico pensando, onde foi que eu errei? O que eu fiz de errado para você ter feito aquilo comigo? Marcelo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sentou-se na beirada da cama. A senhora não errou em nada, mãe. Nada. Quem errou fui eu. Mas eu devia ter falhado em alguma coisa. Devia ter te criado melhor, ensinado melhor. Não, a senhora foi a melhor mãe do mundo. A senhora trabalhou que nem uma condenada para me dar tudo. Abriu mão da própria vida por mim. Então por que você me abandonou? A pergunta ficou suspensa no ar, pesada e dolorosa. Marcelo respirou fundo, as lágrimas começando a rolar pelo seu próprio rosto. Porque eu sou fraco, mãe. Porque eu deixei a Vanessa me manipular, me convencer que a senhora era um fardo. Porque eu pensei mais em mim do que na senhora. Porque eu sou um covarde. Conceição olhou para o filho, vendo-o realmente pela primeira vez desde que ele tinha voltado.
Viu um homem quebrado, destruído pela culpa, tentando desesperadamente se reconstruir. Você me machucou demais, Marcelo. Não sei se consigo esquecer. Eu sei. E não tô pedindo para a senhora esquecer. Só tô pedindo uma chance de fazer diferente. Os dois ficaram em silêncio por um longo momento. Depois, Conceição estendeu a mão. Marcelo a pegou, segurando com cuidado, sentindo o tremor familiar. Eu vou tentar, mas vai levar tempo. Eu sei. E eu vou estar aqui, todo dia, provando que mereço sua confiança de novo. Marcelo ficou ali, sentado ao lado dela, segurando sua mão até ela se acalmar e adormecer. Depois voltou para a sala, deitou no sofá e chorou até não ter mais lágrimas. As semanas foram passando. Marcelo cumpria suas promessas. Acompanhava Conceição em todas as consultas, preparava as refeições caprichadas, cuidava da casa. Começaram a fazer terapia juntos, como Conceição tinha pedido. A terapeuta, uma psicóloga chamada Doutora. Patrícia era direta e não poupava nenhum dos dois. Conceição, você tem todo o direito de estar magoada, mas também precisa decidir se quer construir uma ponte ou um muro. Marcelo, você precisa entender que confiança não se reconstrói com palavras, mas com ações consistentes ao longo do tempo. As sessões eram difíceis, dolorosas, revolviam feridas que ambos preferiam manter escondidas. Mas aos poucos, muito devagar, algo começou a mudar. Conceição começou a relaxar um pouco. Marcelo começou a entender a profundidade do que tinha feito. Um dia, Conceição estava na cozinha tentando descascar batatas, mas o tremor estava ruim e ela não conseguia. Marcelo percebeu e se aproximou. Deixa eu ajudar. Normalmente ela recusaria, insistindo em fazer sozinha. Mas dessa vez aceitou. Obrigada. Marcelo pegou a faca e começou a descascar. Trabalharam lado a lado em silêncio confortável. Era um momento pequeno, simples, mas significativo. Mãe, tem uma coisa que eu quero te perguntar. O que é? A senhora me perdoa algum dia? Conceição parou o que estava fazendo e olhou para ele. Eu não sei, Marcelo. Honestamente, eu não sei. Tem dias que eu olho para você e só consigo lembrar daquele momento na estrada. Outros dias, eu vejo meu filho tentando consertar o que fez. Eu entendo, mas eu tô tentando. Isso eu posso te prometer. Tô tentando deixar ir. Essa resposta honesta significou mais para Marcelo do que qualquer garantia de perdão imediato. Gilberto continuava visitando. Agora ia ao apartamento, sempre trazendo algo. Frutas, um bolo, revistas. Conceição adorava essas visitas. Gilberto era como um raio de sol, trazendo leveza e alegria. Marcelo inicialmente teve ciúmes de Gilberto, mas logo percebeu que o homem tinha sido fundamental na sobrevivência de sua mãe e passou a respeitá-lo profundamente. Obrigado por ter cuidado dela quando eu falhei. Gilberto olhou para ele seriamente. Eu fiz o que qualquer pessoa decente faria. Mas você tem uma segunda chance que muita gente não tem. Não estrague. Não vou. 3 meses depois de Conceição ter voltado para morar com Marcelo, ela estava na fisioterapia quando Júlia comentou. Você tá diferente, Conceição. Mais leve, sabe? Conceição sorriu. É? Não tinha percebido. Tá sim. Parece que um peso saiu dos seus ombros. Conceição pensou nisso. Será que estava começando a curar? Será que estava realmente deixando ir? Naquela noite, durante o jantar, Marcelo estava contando sobre algo que tinha acontecido no trabalho. Conceição se pegou rindo de verdade pela primeira vez em meses. Marcelo parou de falar, surpreso e emocionado ao ouvir a risada da mãe. Continua. Tava engraçado. Ele continuou. O coração mais leve do que tinha estado em muito tempo. Mas nem tudo eram flores. Houve recaídas. Houve noites em que Conceição acordava com pesadelos sobre ser abandonada novamente. Houve dias em que a raiva voltava com força total e ela mal conseguia olhar para Marcelo. Num desses dias, ela explodiu. Você acha que é tão fácil? Que basta cuidar de mim uns meses e tá tudo esquecido? Marcelo não retrucou, não se defendeu, apenas ouviu.
Você me deixou para morrer, Marcelo. Deixou sua mãe doente sozinha no meio do nada. Como eu vou esquecer isso? As lágrimas rolavam pelo rosto dela, o corpo todo tremendo de emoção e doença. Eu não sei, mãe, mas eu não vou desistir de tentar compensar. Conceição desabou no sofá, exausta emocionalmente. Às vezes, eu só queria que nada disso tivesse acontecido. Marcelo se ajoelhou na frente dela. Eu também. Todos os dias eu desejo poder voltar no tempo e fazer diferente. Mas não pode. Não. Mas posso fazer diferente daqui para frente. Conceição olhou para o filho ajoelhado na sua frente e viu a sinceridade ali, a culpa que o devorava, o esforço genuíno para mudar. Levanta. Não precisa se ajoelhar. Mas ele ficou ali. Preciso, mãe. Preciso te pedir perdão do jeito certo. Me perdoa, por favor. Eu sei que não mereço, mas eu estou implorando. Me perdoa. Conceição colocou a mão trêmula no rosto do filho. Eu estou tentando, meu filho. Deus sabe que eu estou tentando. 6 meses depois de Conceição ter voltado a morar com Marcelo, a rotina deles tinha se estabilizado. Ela continuava com a fisioterapia, os remédios controlavam razoavelmente bem o Parkinson, e a relação entre mãe e filho, embora ainda tivesse suas cicatrizes, estava mais forte. Foi quando Marcelo chegou em casa um dia com uma expressão estranha no rosto. Conceição estava na sala, fazendo palavras cruzadas que Gilberto tinha trazido. Mãe, preciso falar uma coisa com você. O tom dele fez o coração de Conceição disparar. Aquele era o mesmo tom de quando ele tinha dito que não podia mais cuidar dela. O que foi? Marcelo sentou-se ao lado dela no sofá. A Vanessa entrou em contato comigo. Conceição sentiu o estômago revirar. E o que ela queria? Ela quer conversar. Diz que está arrependida de ter dado aquele ultimato, que quer tentar de novo. Conceição fechou o livro de palavras cruzadas com força. E você? O que você quer? Marcelo passou as mãos pelo rosto, cansado. Eu não sei, mãe. Eu ainda gosto dela. Sinto falta dos meninos, mas não vou fazer nada que coloque a senhora em risco de novo. Conceição levantou-se, precisando de espaço para processar aquilo. Você vai voltar para ela. Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Não. Quer dizer, não sei. Não sem resolver isso direito. Não sem garantias. Que tipo de garantia, Marcelo? Ela já mostrou quem ela é. E você também mostrou que quando tem que escolher, você escolhe ela. Não é verdade. Eu escolhi errado daquela vez, mas agora é diferente. É? Quanto tempo até ela dar outro ultimato? Quanto tempo até você me abandonar de novo? Marcelo levantou-se também, desesperado. Isso não vai acontecer. Você não pode garantir isso. Os dois ficaram ali, se encarando, toda a tensão acumulada dos últimos meses vindo à tona. Conceição foi a primeira a ceder. Sentou-se novamente, de repente muito cansada. Faz o que seu coração mandar, Marcelo. Mas não me peça para confiar que vai dar certo. Nos dias seguintes, Marcelo ficou visivelmente conflitado. Conceição o observava, o medo crescendo dentro dela. E se ele realmente voltasse para Vanessa? E se ela exigisse que Conceição fosse embora de novo? Gilberto veio visitar e Conceição contou tudo. Você tá com medo que ele te abandone de novo? Tô, muito. E se isso acontecer, você volta para casa de acolhimento. A dona Neuza já disse que sempre tem lugar para você. Eu sei, mas não quero passar por isso de novo, Gilberto. Não aguento. Gilberto segurou a mão dela. Então conversa com ele. Deixa claro suas condições. E se ele não aceitar, você toma sua decisão. Conceição esperou Marcelo chegar do trabalho naquela noite. Ele mal tinha tirado os sapatos quando ela chamou. Senta aqui, a gente precisa conversar. Marcelo sentou, apreensivo. Sobre a Vanessa, sobre tudo. Marcelo, nesses meses que eu tô aqui, você provou que mudou. Mostrou que se importa, que tá tentando compensar. E eu tô começando a confiar de novo. Mas se você voltar para Vanessa... Mãe, deixa eu terminar. Se você voltar para ela e ela te fizer escolher de novo, o que você vai fazer? Marcelo olhou nos olhos dela, direto e sincero. Eu escolho você, mãe. Dessa vez, eu escolho você.
E se ela levar os meninos embora? Vai doer. Muito. Mas eu não vou abandonar a senhora de novo. Nunca mais. Conceição estudou o rosto dele, procurando sinais de mentira, de hesitação. Não encontrou. Tá bom. Então eu vou te apoiar, seja qual for sua decisão. Mas preciso que você entenda. Se você me trair de novo, você me perde para sempre. Não vai ter mais volta. Eu sei. E eu juro, mãe. Eu juro. Marcelo marcou um encontro com Vanessa para o final de semana. Conceição ficou em casa, ansiosa, incapaz de se concentrar em qualquer coisa. Quando Marcelo voltou 3 horas depois, Conceição estava na sala, fingindo assistir televisão. E então, Marcelo sentou-se ao lado dela. Eu disse para ela que quero tentar de novo, mas com condições. Que condições? Primeira, a senhora mora com a gente. Não é negociável. Segunda, ela vai te tratar com respeito. Terceira, a gente faz terapia de casal para resolver nossos problemas. E ela aceitou? Disse que precisa pensar, mas deixei claro, ou é assim, ou não volta. Conceição sentiu um misto de alívio e apreensão. Alívio, porque Marcelo estava colocando limites. Apreensão, porque conhecia Vanessa e sabia que ela não gostava de ser contrariada. 2 semanas depois, Vanessa deu a resposta. Aceitava as condições, mas queria conhecer Conceição primeiro, conversar, esclarecer as coisas. O encontro foi marcado num café no centro de Vitória da Conquista. Conceição arrumou-se com cuidado, as mãos tremendo mais que o normal de nervosismo. Quando chegaram, Vanessa já estava lá, sentada numa mesa do canto. Ela era bonita, bem arrumada, mas tinha uma expressão tensa no rosto. Oi, Marcelo. Oi, Vanessa. Essa é minha mãe, Conceição. Vanessa estendeu a mão. Conceição a apertou brevemente. Prazer. Igualmente. Sentaram-se. Um silêncio desconfortável pairou sobre a mesa até o garçom vir anotar os pedidos. Depois que ele saiu, Vanessa foi direto ao ponto. Dona Conceição, eu sei que não fui justa com a senhora. Eu dei um ultimato para o Marcelo que não devia ter dado. Conceição manteve a expressão neutra. Você sabia que ele ia me abandonar na estrada? Vanessa desviou o olhar envergonhada. Eu sabia que ele ia te levar para algum lugar. Não sabia que seria daquele jeito. Mas você não se importou em saber. Você só queria que eu saísse da sua vida. Vanessa respirou fundo. É verdade. E eu me arrependo. Muito. Ver o Marcelo destruído depois disso, ver como ele mudou, me fez perceber que eu estava errada. Conceição se inclinou para frente. Escuta aqui, Vanessa. Eu não confio em você. E talvez nunca confie. Mas por amor ao meu filho e aos meus netos, eu estou disposta a tentar. Mas se você fizer ele escolher de novo, eu garanto que dessa vez ele escolhe diferente. Vanessa acenou com a cabeça. Eu entendo. E eu aceito as condições do Marcelo. Todas elas, incluindo me tratar com respeito, incluindo. A senhora é a mãe dele. Merece respeito. O encontro terminou com um acordo frágil, mas era um começo. Marcelo e Vanessa voltaram oficialmente algumas semanas depois. Ela e os meninos se mudaram para um apartamento maior, de 2 quartos, onde Conceição teria seu próprio espaço. Os primeiros meses foram tensos. Vanessa claramente fazia um esforço, mas era forçado, antinatural. As crianças, Lucas de 8 anos e Pedro de 6, eram tímidas com a avó que mal conheciam. Conceição se esforçava para conquistá-los. Fazia biscoitos nas tardes de sábado, mesmo com as mãos trêmulas que deixavam tudo torto. Contava histórias da infância de Marcelo que faziam os meninos rirem. Aos poucos, muito devagar, as coisas foram se encaixando. Lucas começou a pedir para a avó ajudá-lo com a lição de casa. Pedro se acostumou a dormir ouvindo as histórias dela. Vanessa ainda não era calorosa, mas estava cumprindo sua parte do acordo. Tratava a Conceição com educação, nunca fazia comentários desrespeitosos. Ajudava quando necessário. Uma noite, depois que as crianças foram dormir, Vanessa se aproximou de Conceição na cozinha. Dona Conceição, posso fazer uma pergunta? Pode.
Como a senhora conseguiu perdoar o Marcelo? Conceição pausou o que estava fazendo e olhou para a nora. Quem disse que eu perdoei? Mas a senhora voltou para cá, está tentando fazer dar certo. Perdoar e seguir em frente são coisas diferentes, Vanessa. Eu ainda não perdoei completamente o que ele fez, mas escolhi não deixar aquilo me destruir. Escolhi dar uma chance para nós dois. Vanessa ficou em silêncio, processando. Eu te invejo, sabe? Essa força não é força, é sobrevivência. Quando você não tem mais nada, aprende a se agarrar no que resta. As duas ficaram lado a lado, lavando a louça em silêncio. Não era amizade ainda não, mas era um passo na direção certa. 1 ano havia se passado desde que Marcelo havia abandonado Conceição na estrada. 1 ano de dor, reconstrução, perdas e reencontros. A vida no apartamento com Marcelo, Vanessa e os meninos tinha seus desafios, mas estava funcionando. Conceição acordou naquela manhã de janeiro com um sentimento estranho. Era como se algo estivesse prestes a acontecer, mas ela não sabia o quê. Marcelo tinha tirado o dia de folga e preparou um café da manhã especial. Tapioca com queijo, café passado na hora, suco de laranja fresco. O que está comemorando? Marcelo sorriu misteriosamente. Você vai descobrir. Depois do café, ele ajudou Conceição a se arrumar e a levou até o carro. Vanessa e os meninos já estavam esperando. Para onde a gente está indo? É surpresa, vó. O papai não deixou a gente contar nada. Conceição olhou para todos eles intrigada. Marcelo dirigiu pela cidade até chegar num lugar que ela conhecia bem. A estrada de terra onde tudo tinha começado. Onde ela havia sido abandonada. O coração de Conceição disparou. Porque ele a estava levando de volta àquele lugar horrível. Marcelo, o que a gente está fazendo aqui? Confia em mim, mãe. Por favor. Ele parou o carro exatamente no lugar onde havia deixado ela 1 ano atrás. Conceição sentiu as mãos tremendo mais forte. As memórias voltando com força total. Todos desceram do carro. Vanessa carregava uma cesta de piquenique. Os meninos seguravam cartazes que tinham feito. Marcelo se ajoelhou na frente de Conceição, ali mesmo, naquela terra seca que havia testemunhado o pior momento da vida dela. Mãe, faz exatamente 1 ano que eu cometi o maior erro da minha vida. Exatamente 1 ano que eu te abandonei aqui, nesse lugar. E eu trouxe você de volta porque preciso fazer uma coisa. As lágrimas já rolavam pelo rosto de Conceição. Marcelo pegou um pequeno banco de madeira que havia trazido no porta-malas e o colocou no chão. Esse é um memorial. Um lembrete permanente do meu erro e da sua força. Mas mais importante, é uma promessa. Ele se levantou e pegou uma placa de metal que estava embrulhada num pano. Quando desenrolou, Conceição leu através das lágrimas. Aqui, em 21 de janeiro de 2025, Conceição Maria da Silva foi abandonada pelo filho. Aqui, ela encontrou força para sobreviver. Que esta marca sirva de lembrete. Nunca abandone quem te ama. Marcelo Silva. Em eterno arrependimento e gratidão por uma segunda chance. Marcelo cravou a placa no chão com estacas de ferro. Mãe, eu te peço perdão. Aqui no lugar onde te falhei, eu peço perdão. Na frente da minha esposa, dos meus filhos, de Deus e de todos que passarem por aqui e lerem isso. Ele se ajoelhou novamente, chorando abertamente. Me perdoa, mãe. Por favor, me perdoa. Conceição olhou para o filho ajoelhado, para a placa fincada no chão, para Vanessa chorando ao fundo, para os netos segurando cartazes que diziam vó, te amamos e perdão é libertação. Algo dentro dela se quebrou, ou talvez tenha se curado. Era difícil dizer. Ela se abaixou com dificuldade, ignorando a dor nas pernas e colocou as mãos trêmulas no rosto de Marcelo. Levanta, meu filho, só se a senhora me perdoar. Conceição respirou fundo, sentindo o peso de 1 ano inteiro de dor, raiva, medo e reconstrução. Eu te perdoo. Depois de tudo que você fez, de tudo que tentou consertar, de tudo que mudou, eu te perdoo. Marcelo desabou nos braços dela, chorando como criança.
Conceição o abraçou, sentindo suas próprias lágrimas molharem o cabelo do filho. Vanessa e os meninos se aproximaram, formando um abraço coletivo ali mesmo, naquele lugar que tinha sido cenário de tanto sofrimento e que agora se tornava símbolo de redenção. Quando finalmente se separaram, Marcelo abriu a cesta de piquenique. Eu trouxe comida. Pensei que a gente podia fazer desse lugar algo bom, transformar a pior lembrança numa memória de recomeço. Estenderam uma toalha no chão e comeram juntos. Os meninos corriam ao redor, brincando. Vanessa conversava mais abertamente com Conceição do que nunca. Marcelo sorria, um sorriso genuíno e leve que Conceição não via há anos. Quando o sol começou a baixar, Gilberto apareceu. Marcelo tinha convidado ele também. Gilberto, você sabia disso? Sabia. O Marcelo me pediu para vir. Disse que eu fazia parte da história e merecia estar aqui. Gilberto se aproximou da placa e leu. Depois olhou para Marcelo. Você é um homem de sorte. Tem uma segunda chance que muitos não têm. Espero que nunca esqueça disso. Nunca vou esquecer. Prometo. Ficaram ali até o anoitecer, conversando, relembrando, planejando o futuro. Quando finalmente foram embora, Conceição olhou para trás uma última vez. A placa estava ali, reluzindo sob a última luz do dia. Um marco permanente de dor e redenção. No caminho de volta, sentada no banco do passageiro ao lado de Marcelo, Conceição sentiu algo que não sentia há muito tempo. Paz. Não era uma paz completa. Ainda havia cicatrizes, ainda havia momentos difíceis pela frente. Mas era um começo. Obrigada, meu filho. Por quê, mãe? Por não desistir de mim, por lutar por nós. Marcelo pegou a mão trêmula dela e segurou com força. Eu nunca vou desistir de você de novo. Isso eu prometo. E dessa vez, Conceição acreditou. 2 anos depois daquela cerimônia na estrada, a vida de Conceição tinha mudado de formas que ela nunca imaginou possíveis. O Parkinson continuava progredindo, mas os tratamentos adequados e a fisioterapia regular mantinham a doença sob controle razoável. A relação com Marcelo tinha se transformado completamente. Não era mais baseada em culpa e medo, mas em amor genuíno e respeito mútuo. Ele tinha se tornado não apenas um filho, mas um cuidador atencioso e um amigo. Vanessa, surpreendentemente, tinha se tornado uma aliada. Nunca seriam melhores amigas, mas desenvolveram um respeito mútuo e até momentos de cumplicidade. Ela ajudava Conceição com coisas que Marcelo não entendia, como escolher roupas ou fazer penteados simples. Os netos, Lucas e Pedro, agora com 10 e 8 anos, adoravam a avó. Passavam horas ouvindo suas histórias, aprendendo receitas antigas, sendo mimados do jeito que só avós sabem fazer. Gilberto continuava sendo presença constante. As visitas semanais viraram quase diárias. Ele e Conceição desenvolveram uma amizade profunda, baseada em experiências compartilhadas e respeito mútuo. Numa tarde de sábado, Gilberto apareceu no apartamento com um sorriso diferente no rosto. Conceição, preciso te contar uma coisa. O que foi? Você tá com cara de quem ganhou na loteria. Não foi bem na loteria, mas eu conheci alguém. Conceição largou o bordado que estava fazendo e olhou para ele com interesse. Mesmo? Conta! Gilberto, um pouco envergonhado, contou sobre Teresa, uma viúva de 60 anos que ele conheceu num grupo de caminhada para a terceira idade. Ela é maravilhosa, Conceição. Gentil, engraçada, cheia de vida, e ela quer te conhecer. Claro, traz ela aqui. Marcelo, que estava ouvindo da cozinha, se aproximou. Finalmente, Gilberto. Já estava na hora de você encontrar alguém. O encontro aconteceu na semana seguinte. Teresa era exatamente como Gilberto descreveu. Calorosa, falante, com um sorriso contagiante. Ela e Conceição se deram bem imediatamente. Gilberto falou tanto de você que eu sentia que já te conhecia. Espero que tenha falado coisas boas. Só maravilhas. Disse que você é a pessoa mais forte que ele conhece. Conceição olhou para Gilberto com carinho.
Ele exagera, mas é um bom homem. Cuida bem dele. Pode deixar. Ver Gilberto feliz encheu o coração de Conceição de alegria. Ele tinha feito tanto por ela, merecia toda a felicidade do mundo. Enquanto isso, Marcelo tinha sido promovido no trabalho. A renda maior permitiu que eles se mudassem para uma casa, não mais um apartamento. Uma casa pequena, mas com quintal e espaço suficiente para cada um ter seu canto. Conceição ganhou não apenas um quarto, mas um pequeno ateliê onde podia fazer seus bordados e artesanatos. Com a ajuda de Marlene, ela tinha começado a vender suas peças numa feira de artesanato local, o que lhe dava não apenas uma pequena renda, mas um senso de propósito. As mãos ainda tremiam, mas ela tinha desenvolvido técnicas para trabalhar apesar disso. Seus bordados eram únicos, com uma irregularidade que as pessoas achavam charmosa. Uma tarde, enquanto trabalhava numa toalha de mesa, Pedro entrou no ateliê. Vó, posso te fazer uma pergunta? Claro, meu amor. Por que suas mãos tremem? Conceição parou de bordar e olhou para o neto. É uma doença que eu tenho. Chama Parkinson. Faz minhas mãos tremerem e às vezes fico mais lenta para fazer as coisas. Você vai ficar boa? Conceição pensou em como responder com honestidade, mas sem assustar o menino. Não, meu amor, essa doença não tem cura. Mas com os remédios e exercícios, eu consigo viver bem. Não fica triste por causa disso? Às vezes. Mas então eu olho para você, para o seu irmão, para o seu pai, e lembro que tenho muitas razões para ser feliz. Pedro subiu no colo dela, com cuidado para não atrapalhar o bordado. Eu te amo, vó. Eu também te amo, meu tesouro. Marcelo apareceu na porta do ateliê, observando a cena com um sorriso no rosto. Conceição olhou para ele e acenou. Ele entrou e se juntou ao abraço. Obrigada, mãe. Por quê? Por ter me dado outra chance, por não ter desistido de mim quando eu merecia que você desistisse. Conceição acariciou o rosto do filho. Família não desiste, não importa o que aconteça. Eu sei disso agora. Naquela noite, depois que todos foram dormir, Conceição estava em seu quarto quando ouviu uma batida suave na porta. Era Vanessa. Dona Conceição, posso entrar? Claro. Vanessa entrou segurando algo nas mãos. Era um álbum de fotos. Eu fiz isso para a senhora. São fotos de todos nós ao longo desses 2 anos. Momentos que eu registrei. Conceição abriu o álbum com mãos trêmulas. Havia fotos de aniversários, almoços de domingo, passeios no parque, aulas de bordado com os netos, visitas de Gilberto, uma vida inteira capturada em imagens. Uma foto em particular chamou sua atenção. Era da cerimônia na estrada. O momento em que ela e Marcelo se abraçavam, ambos chorando. Essa é minha favorita. É quando tudo mudou de verdade. Conceição sentiu as lágrimas brotarem. Obrigada, Vanessa. De coração. Vanessa hesitou. Depois se sentou na beirada da cama. Eu sei que a gente não tem a relação mais calorosa. E eu sei que muita coisa disso é culpa minha. Mas eu queria que soubesse que eu te admiro muito. Me admira? Sim. Depois de tudo que passou, você escolheu reconstruir ao invés de destruir. Escolheu perdão ao invés de vingança. Isso é admirável. Conceição pegou a mão de Vanessa. Obrigada por cuidar do meu filho, por dar uma segunda chance para ele também. A gente está tentando ser uma família de verdade, e você faz parte disso. As duas ficaram ali, em silêncio confortável, olhando o álbum juntas. Quando Vanessa saiu, Conceição continuou folheando o álbum. Cada foto era uma memória, uma prova de que ela tinha sobrevivido, de que tinha superado. Guardou o álbum com cuidado na gaveta da mesinha de cabeceira e se deitou. Antes de dormir, rezou como fazia todas as noites. Obrigada, Senhor, por ter me dado forças quando eu mais precisei. Obrigada por ter colocado pessoas boas no meu caminho. Obrigada pela segunda chance que demos uns aos outros. Amém. Apagou a luz e fechou os olhos, o coração em paz.
5 anos se passaram desde aquele dia terrível na estrada. Conceição agora tinha 73 anos. O Parkinson tinha avançado, como era esperado. Ela usava bengala para se locomover. O tremor nas mãos era mais intenso e havia dias ruins onde até levantar da cama era um desafio. Mas ela estava viva e, mais importante, estava cercada de amor. Numa manhã ensolarada de janeiro, Marcelo entrou no quarto dela carregando o café da cama. Bom dia, mãe. Café especial hoje. Por que especial? Você vai ver. O café da manhã era elaborado. Pão francês quentinho, bolo de fubá, frutas cortadas, suco de laranja fresco. Conceição comeu devagar, saboreando cada mordida. Depois do café, Marcelo a ajudou a se vestir com uma roupa bonita. Para onde a gente vai? Você vai descobrir. Confia em mim? Conceição sorriu. Essa pergunta tinha se tornado uma piada entre eles. Uma referência àquele dia na estrada, quando ele havia pedido confiança antes da grande surpresa. Sempre. A família inteira entrou no carro. Marcelo, Vanessa, Lucas agora com 15 anos, Pedro com 13. Gilberto e Teresa vieram em outro carro. Até Marlene, que tinha se tornado amiga da família ao longo dos anos, estava lá. Dirigiram pela cidade e pegaram a BR-116. Conceição imediatamente soube para onde estavam indo. A estrada de terra? Marcelo acenou com a cabeça. É lá. Quando chegaram, Conceição ficou em choque. O lugar estava completamente transformado. A placa que Marcelo havia colocado 5 anos atrás ainda estava lá, mas agora havia muito mais. Um pequeno jardim tinha sido plantado ao redor, com flores do sertão resistentes ao sol forte. Bancos de madeira haviam sido instalados. E havia outras placas. Conceição desceu do carro, apoiando-se na bengala, e se aproximou para ler. As placas contavam histórias de outras pessoas que haviam sido abandonadas por suas famílias e encontrado ajuda. Havia números de telefone de assistência social, informações sobre leis de proteção ao idoso, mensagens de esperança. O que é tudo isso? Marcelo se aproximou, passando o braço ao redor dela. Depois que eu coloquei aquela primeira placa, outras pessoas começaram a parar aqui. A história se espalhou, e eu percebi que poderíamos transformar esse lugar em algo maior. Marlene se juntou a eles. Com a ajuda de algumas organizações e doações, criamos o Projeto Conceição, um memorial vivo contra o abandono de idosos. As pessoas vêm aqui, leem as histórias, encontram informações sobre onde buscar ajuda. Conceição estava sem palavras. Lágrimas rolavam livremente pelo seu rosto. Vocês fizeram tudo isso? Fizemos, porque sua história precisa ser contada. Precisa inspirar mudança. Gilberto se aproximou com Teresa. E tem mais uma coisa. Ele apontou para uma estrutura maior que estava sendo construída a alguns metros dali. Vamos construir um pequeno centro comunitário. Vai ter palestras sobre direitos dos idosos, grupos de apoio para famílias, até um espaço para atividades como bordado e artesanato. E vai se chamar Centro Conceição Maria da Silva. Conceição cobriu o rosto com as mãos, completamente emocionada. Marcelo a abraçou. Mãe, você transformou a pior coisa que me aconteceu na vida em algo que vai ajudar centenas de pessoas. Sua força, seu perdão, sua capacidade de reconstruir, isso merece ser celebrado. Lucas e Pedro se aproximaram, cada um segurando uma ponta de um pano que cobria algo. Vó, a gente também fez uma coisa. Puxaram o pano, revelando uma placa grande e bonita com uma foto de Conceição sorrindo e uma frase embaixo. Conceição Maria da Silva, sobrevivente, guerreira, inspiração. Que sua história lembre a todos. Abandono não é opção. Amor sempre encontra um caminho. Conceição não conseguia parar de chorar. Todos se juntaram num grande abraço. Ali mesmo, naquele lugar que tinha sido cenário de tanta dor. Quando finalmente se separaram, Conceição pediu para Marcelo ajudá-la a sentar num dos bancos. Ela queria ficar ali um pouco, absorver tudo aquilo.
Vocês transformaram meu pesadelo em esperança. Marcelo se ajoelhou na frente dela, como tinha feito tantas vezes ao longo dos anos. Você nos ensinou que é possível, que não importa quão fundo você caia, sempre dá para se levantar, sempre dá para recomeçar. Conceição olhou ao redor, para o jardim florido, para as placas cheias de informações úteis, para a estrutura do centro comunitário sendo construída, para sua família reunida, para Gilberto e Teresa, para Marlene, para todos que tinham feito parte de sua jornada. Eu tinha tanto medo de morrer sozinha, abandonada. E olha só onde eu tô agora. Vanessa se aproximou, cercada de gente que te ama, fazendo diferença na vida de outras pessoas, deixando um legado. As horas passaram. Pessoas da comunidade começaram a chegar, curiosas com o movimento. Marlene aproveitou para falar sobre o projeto, distribuir panfletos, coletar depoimentos. Um senhor de uns 70 anos se aproximou de Conceição. A senhora é a Conceição da história? Sou eu. Eu li sobre a senhora num jornal. Minha filha queria me colocar num asilo e nunca mais visitar. Mas quando ela leu sua história, mudou de ideia. A gente está fazendo terapia juntos agora, tentando consertar nossa relação. Conceição pegou a mão trêmula dele. Fico feliz que tenha dado certo. Família vale a pena lutar. Obrigado. A senhora me deu esperança. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e rosados, todos se reuniram ao redor do memorial principal. Marcelo pediu a palavra. Hoje faz exatamente 5 anos que cometi o pior erro da minha vida, mas também marca 5 anos de redenção, de aprendizado, de crescimento. Minha mãe me ensinou que perdão não é fraqueza, é a maior força que existe, que recomeçar não é esquecer, é escolher não deixar o passado definir o futuro. Ele olhou para Conceição. Mãe, obrigado. Por cada dia, cada chance, cada momento que você me deu. Eu não mereço, mas vou passar o resto da vida tentando merecer. Conceição se levantou, apoiada na bengala e em Marcelo. Meu filho, você já merece. Provou isso todos os dias nesses 5 anos, e eu quero que todos saibam. Perdão liberta. Liberta quem perdoa e quem é perdoado. Eu escolhi perdoar porque escolhi viver, não sobreviver. Aplausos ecoaram, lágrimas foram compartilhadas. Abraços foram trocados. Quando finalmente foram embora, Conceição pediu para parar o carro uma última vez. Desceu e caminhou até a placa original, aquela que Marcelo havia colocado 5 anos atrás. Tocou-a com as mãos trêmulas, lendo as palavras que já sabia de cor. Marcelo se aproximou. Arrependido ainda, mãe? Conceição virou-se para ele com um sorriso. De ter te perdoado? Nem um pouco. Foi a melhor decisão que já tomei. E eu? A senhora se arrepende de mim? Conceição segurou o rosto do filho entre as mãos trêmulas. Nunca. Você é meu filho. Errou sim, mas se redimiu. E hoje é o homem que sempre sonhei que fosse. Entraram no carro pela última vez. No caminho de volta para casa, Conceição olhou pela janela, vendo a paisagem familiar passar. Pensou em tudo que havia passado. A dor do abandono, o medo de morrer sozinha, o desespero daquela primeira noite na beira da estrada. Mas também pensou em Gilberto aparecendo quando ela mais precisava, em Marlene lutando por ela, em Dona Neuza oferecendo abrigo, em cada pequeno ato de bondade que a manteve viva. E pensou em Marcelo, no filho que a traiu e no homem que lutou para se redimir. No final, tudo levou até aqui. Até esse momento de paz, de família, de amor. Marcelo olhou pelo retrovisor e viu a mãe sorrindo. Tá pensando no quê, mãe? Que valeu a pena. Tudo. Até a dor valeu a pena, porque me trouxe até aqui. Marcelo sorriu, os olhos marejados. Eu te amo, mãe. Eu também te amo, meu filho. Sempre amei. Mesmo quando não queria. Chegaram em casa quando a noite já havia caído. Todos entraram, cansados, mas felizes. Jantaram juntos, conversaram sobre o dia, riram de histórias antigas. Quando finalmente foi hora de dormir,
Conceição se deitou em sua cama confortável, no quarto que era só seu, na casa onde era amada. Pegou o álbum de fotos que Vanessa havia feito e acrescentou as fotos do dia. A última foto mostrava toda a família reunida em frente ao memorial, todos sorrindo. Fechou o álbum e o guardou. Apagou a luz. Na escuridão, ouviu os sons familiares da casa. Marcelo e Vanessa conversando baixinho no quarto deles. Os meninos ainda acordados, provavelmente no celular. O relógio da sala marcando as horas. Sons de lar, sons de família, sons de amor. Conceição fechou os olhos e, pela última vez nesta história, rezou. Obrigada, Senhor, por me fazer forte quando eu precisava, por colocar anjos no meu caminho quando eu estava perdida, por me dar a sabedoria para perdoar. E, principalmente, obrigada por me mostrar que nunca é tarde para recomeçar, que nunca é tarde para o amor vencer. Amém. Adormeceu com um sorriso no rosto, o coração em paz, rodeada por tudo que realmente importa. E lá, naquela estrada de terra entre Feira de Santana e Vitória da Conquista, o memorial continuava de pé. Uma prova permanente de que mesmo das piores tragédias pode nascer esperança. Que mesmo dos maiores erros pode surgir redenção. Que o amor, quando verdadeiro, sempre encontra um caminho de volta. Se essa história tocou seu coração, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e comentar de qual cidade você está assistindo. Compartilhe nos comentários o que achou dessa história de abandono, perdão e reconstrução familiar. Sua opinião é muito importante para nós. Até a próxima história.